Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia, e nesta aula vamos pensar sobre o assunto: o que a fábula ensina? Que bom que estamos juntos para mais essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Nessas próximas aulas, vamos trabalhar a temática ética e cidadania. Como são assuntos que estão presentes na nossa vida diária, olha o que vocês vão aprender em História e Geografia. Em História, o professor vai trabalhar com vocês o conceito de ética construída por um pensador chamado Sócrates, da sociedade grega clássica. Esses conceitos inspiraram a nossa sociedade quanto aos ideais de democracia. Na aula de Geografia, vocês vão conhecer mais sobre a ética e a cidadania ambiental e suas importâncias para a preservação de solos, vegetações e relevos. Falando em ética em nosso dia a dia, alguém já faltou com a ética com você? E você já parou para pensar se você já faltou com a ética em relação a alguém? Como assim? Você quer um exemplo? Ok. Sabe aquela borracha que uma pessoa pega emprestado de outra e esquece de devolver? Então, o que a borracha que pegamos emprestado, a ética e a língua portuguesa têm em comum é o que vamos entender agora. Bom, pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula mesmo, com o nosso tema de hoje, vou dar algumas dicas para vocês de como fazer anotações. Verdade que a nossa videoaula às vezes é rápida e é difícil às vezes para o aluno pensar, para o estudante pensar, o que eu preciso anotar, o que eu vou anotar? Nossa, mas então eu vou ouvir, eu vou ver e em que momento eu vou escrever, não é verdade? Bom, então fica calmo que eu vou te dar algumas dicas. Quando você ouvir a aula do professor, ver a aula do professor, você vai pensar, para você, o que é novo? O que o professor está falando, o que é novidade para você? E claro, se o professor já disse antes o tema da aula dele, como nós já comentamos aqui, o que é que essa fábula ensina. E tem a ver com ética também. Então, sobre esses dois assuntos, o que for novo para você, você pode registrar. Claro que não há como você registrar tudo que nós professores vamos falar aqui nessas videoaulas, para vocês. Então, eu organizei aqui, olha só. O que for novo para você, o que for novidade, e você julgar interessante, atenção que o que é interessante para você pode não ser para mim numa videoaula, certo? Então, olha só, você pode colocar por hierarquia de assuntos, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai utilizar tópicos, uma palavra-chave, para relacionar o assunto que você está abordando. Então, vejam bem. Aqui eu coloquei, como que nós fazemos isso em tópicos. Você pode colocar um título, eu utilizei uma letra um pouco maior, um subtítulo, uma letra menor e menos destaque, olha só. E aí eu escrevi aqui, um conteúdo, 2, 3 conteúdos. E usei um marcadorzinho, estão vendo? E aí, se eu quero continuar, num outro assunto que também está relacionado a esse título e subtítulo, eu coloquei aqui marcadores diferentes, certo? Bom, esse aqui, então, é a topicalização, Há várias formas de você registrar o que você considera importante e relevante na sua videoaula, certinho? E é muito importante também que você construa isso com uma letra legível e que organize muito bem. A minha dica é que você registre lá no seu caderno mesmo de língua portuguesa, que você já utilizava antes de nós começarmos com as videoaulas, certinho? Então, agora vamos para o nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, e como vocês já sabem, a nossa aula de hoje está relacionada à ética e à cidadania. E nós falamos de um exemplo de ética, mas o que é ética mesmo, nós vamos falar agora. Então, vejam bem, a ética está relacionada a um princípio de regras,
e um conjunto, né? Não uma regra apenas, um princípio de uma sociedade, dentro de uma sociedade, certo? E esse conjunto de regras e princípios está relacionado à boa conduta. Então, essas regras existem, né? Elas estão aí para que todos possam conviver bem uns com os outros. Construir ações e praticar ações boas, né? Não que sejam ruins ou inadequadas. Bom, esses conceitos, eles são adquiridos ao longo da vida. Então, não é possível que uma criança pequena, de 4 ou 5 anos, já compreenda tudo o que está relacionado à ética e à cidadania, né? Então, é ao longo mesmo da vida, da experiência humana. Por que, então, esses conceitos foram construídos? A ideia era de que as pessoas de uma determinada sociedade pudessem conviver bem. Então, pensando aqui na nossa sociedade, é para que todos respeitem os direitos humanos das pessoas dentro da nossa sociedade, certo? Bem, tudo começou com um moço, né? Um filósofo, um pensador, um estudioso chamado Sócrates. E olha há quanto tempo atrás, lá no século IV a.C. Lá na Grécia Antiga, então, Sócrates, ele estudava, né, a sociedade, conversava com diversas pessoas. E lá, nessa sociedade, ele percebeu, né, que a sociedade agia de uma certa maneira e começou a pensar sobre esse comportamento. E aí, então, ele construiu o conceito de ética dele. Como era essa sociedade, então, que o Sócrates estava inserido? Você já ouviu falar, possivelmente. É a Grécia Antiga. Bem, aqui, na Grécia Antiga, nós temos a presença de alguns valores que perduraram por séculos e estão presentes até mesmo na nossa sociedade. Vejam só, na Grécia Antiga, eles cultuavam a beleza corporal. Olha, isso tinha a ver com o deus Apolo, que nós vamos ver daqui a pouco. E era interessante também, né, essa questão da beleza do corpo, né, não era só para ficar belo, né, era uma homenagem também a Apolo. E Apolo, então, ele buscava a harmonia e o equilíbrio. Então, beleza para Apolo, né, para toda a sociedade grega aqui, era a harmonia e o equilíbrio, não só do corpo, mas também na arquitetura, isso estava presente. Observem aqui essa imagem que colocamos. São ruínas do templo de Apolo, né, em Corinto. Observem, apesar de, né, serem ruínas, observem as colunas. A harmonia que tem entre elas. São simétricas, né? Olha que interessante. Todas elas são trabalhadas, não é verdade? Então, aqui a gente tem um exemplo de como essa valorização da beleza, né, estava presente na sociedade, na arquitetura. Mas então, o que isso tem a ver com Apolo e Dionísio? Bem, como eu já comecei a falar com vocês, Dionísio era um deus da mitologia grega, né? Assim como Apolo. Dionísio, ele falava que a beleza da vida, a beleza das coisas, né, estava associada à metamorfose, a viver intensamente, a vivenciar experiências novas, por exemplo. E não tinha essa coisa de, olha, vamos ficar contidos, né? Não, era se jogar, né? Como vocês mesmos gostam de dizer, se jogar nas aventuras. E aí, ele também era considerado, né, o deus do drama. A sociedade grega, né, conhecida, né, é um estereótipo, né, que eles disse por aí que são dramáticos, né, mas tem a ver com o nascimento do teatro também, esse drama aqui. E aí tem a música, mas não a música como notas musicais, arranjos musicais e harmonia. Nós temos a música aqui como uma forma de experimentação mesmo, né? Já ouviu uma música aí com som bem alto? Né? Você se preocupou, por exemplo, quando você está em casa, quem estava te observando, né? Então, nesse momento, você teve aí uma experiência de como era aqui a música para Dionísio. Quando nós falamos de Apolo, nós temos quase que o inverso. Apolo, por ser o deus da simetria e do equilíbrio, ele já dizia que você tem que apreciar as coisas com moderação.
que apreciar as coisas não é ser exagerado. Então, ele prezava as formas, o belo para ele era a harmonia, não era questão de exagero, e era o Deus da exatidão e o Deus da música. Mas a música aqui como medida, né? Não só como aproveitar os sentimentos que a música traz, mas também a melodia e os acordes. Olhando assim, então, nós poderíamos até pensar que um estava relacionado à emoção e o outro à razão. E a razão, nós estamos falando de Apolo. Sócrates, então, estava vivendo nessa sociedade com esses valores. E aí, analisando e criticando essa sociedade, vamos lembrar do que é crítica. Crítica não é nós falarmos tudo de ruim que uma coisa ou uma ideia tem. Criticar é nós fazermos uma análise, é nós observarmos e analisar. Não necessariamente nós temos que divulgar, né, a nossa análise, a nossa crítica. Pode ficar só para nós mesmos. E a partir daí a gente tomar novas escolhas e decisões, certo? Então, quando falamos criticar aqui, é nesse sentido, de estudar, certo? Vamos lá. Sócrates, então, era um pensador e ele dizia o seguinte, que a beleza, o equilíbrio e a harmonia das coisas estavam no conhecimento. Isso daqui tem a ver com a ética que Sócrates falava. Ele dizia que o homem, então, se errasse, não é porque era mau, mas porque ele não conhecia, né, o certo. Então, vamos imaginar, uma pessoa jogou papel no chão. Essa pessoa faz essa ação não porque ela é má, mas porque ela ainda não sabe que não se deve jogar papel no chão, por diversos motivos, certo? É um exemplo aqui para nós entendermos, então, a ética de Sócrates. Na aula de história você vai aprender muito mais. Bom, e o que é que tudo isso, então, tem a ver com a língua portuguesa? O que será? Bem, tem a ver com a fábula. Olha que interessante. Nessa época aqui, na Grécia Antiga, as pessoas começaram a criticar, pensar sobre as coisas, né, e escrever, conversar um com o outro sobre o comportamento da sociedade. E aí escreveram um texto, que deram o nome de fábula. E é até um gênero literário, que nós sempre estudamos nas aulas de língua portuguesa e literatura. Você está lembrado desse gênero? Vamos lá. A fábula é bastante antiga, lá de antes do século IV. Do século IV antes de Cristo, é bem antiga mesmo. Bem, e há algumas contradições, né? Algumas pessoas, alguns estudiosos, né, da fábula, se entraram em um certo conflito, vamos assim dizer. Alguns disseram que os ditados populares deram origem à fábula, e outros que a fábula deu origem aos ditados populares. Nós já vamos ver por que isso acontece. E relacionando esses dois textos, nós temos a certeza de que a fábula era uma coisa popular. Então, era uma coisa de todas as pessoas, escolarizadas ou não. E está presente também em diversas culturas. Então, se formos para o Oriente, vamos encontrar fábulas lá dos povos indígenas, povos africanos, na Ásia, né? Em todas as civilizações, em todas as culturas, nós encontramos exemplos de fábulas. E essas fábulas, então, todas elas, em todas essas culturas, trazem um ensinamento. Na Grécia Antiga, como que isso funcionou? Bem, havia a presença de diálogos, né, entre os personagens da fábula. E, muitas vezes, esses personagens defendiam algumas ideias. Por causa disso, dessa persuasão, muitos filósofos, como Sócrates e outros, começaram a estudar a fábula lá nas universidades, porque eles queriam, a partir daí, compreender como acontecia a persuasão, que é quando alguém quer convencer a outra pessoa da sua ideia, certo? Bem, lá na Mesopotâmia, então, que hoje é o atual Iraque, né? Em 4000 a.C., começaram a surgir provérbios. Lá nessa civilização, não era distinguido a diferença entre provérbio, fábula, ditado popular, isso não tinha essa distinção. Tudo isso era chamado de fábula. E aí, a partir dessa construção, então, né, Esopo,
que estava, né, por essa região, teria viajado por essa região, levou a fábula, então, para a Grécia Antiga. Nós já vamos conhecer a história do Esopo. Nós compreendemos, então, que a fábula da Índia, presente na Grécia também, que é a que nós tanto, né, conhecemos, elas são continuidade da fábula dos povos sumérios e babilônicos. Bom, o responsável por essa difusão da fábula, principalmente na Grécia, é o Esopo. E ele é esse moço aqui. Olha só. Bem, o local de nascimento do Esopo é incerto, né? Mas há provas de que realmente Esopo existiu, né, enquanto pessoa. E ele viajou pelo mundo antigo, como eu comentei agora para vocês, e possivelmente não registrou nenhuma fábula. Mas, como nós já falamos em aulas anteriores, o fato de ter apenas oralidade não quer dizer que não há registro. Não é verdade? Afinal de contas, o que o Esopo ensinou às pessoas da sua sociedade naquela época ficou na memória. E isso é uma forma de registro também. Bem, as fábulas, então, caíram no gosto popular. As pessoas gostavam muito desse gênero textual. E aí, o discípulo, né, de Esopo, um apreciador, né, de Esopo, chamado Fedro, ele passou a construir essas fábulas de Esopo de maneira escrita e acrescentou também alguns itens que as pessoas, digamos, mais escolarizadas da época também apreciaram. Mas, né, lá já no período da Idade Média, Fedro, por criticar muito severamente, né, a sociedade por meio das fábulas, teve que ser exilado. Bom, quando pensamos nisso, então, nesse gênero textual, como é que se dá a estrutura? De maneira geral, em todas as culturas, a fábula funciona assim. Temos no início a apresentação dos personagens e da situação, geralmente um problema que envolve ética. Temos também no desenvolvimento a interação entre esses personagens, bastante diálogos, argumento, contra-argumento, né? E temos um final, que geralmente ele é surpreendente e gera uma reflexão. Nós que ouvimos ou lemos a fábula, podemos estar a favor ou contra um determinado personagem. E tem também a moral, que aparece geralmente ao final do texto todo. Bom, a fábula é um texto narrativo e pode estar presente na prosa ou em verso. A maioria das fábulas que conhecemos é realmente em prosa, mas há versos também. Os títulos fazem referência direta já aos personagens, ao personagem. Por exemplo, a raposa e as uvas, certo? O tempo e o espaço dessa narrativa relacionam ao habitat desses animais, certo? Não é um habitat grandioso, não, é na própria natureza, né? O lago, passar embaixo de uma parreira, por exemplo, né? E o discurso é direto. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a presença de diálogos. Nós vamos trabalhar bastante esse discurso direto na nossa aula de hoje. E as temáticas são ligadas às características humanas e os problemas, né, vivenciados pelas pessoas, problemas de convivência, né, que estão relacionados à ética também. Ao longo do tempo, então, o que é que mudou na fábula? Bem, lá na Idade Moderna, né, que é um período histórico e cultural, por volta lá de 1621 a 1695, que foi o período aqui que o La Fontaine viveu, a modernidade maior que isso, né? Mas aqui, esse período aqui que o La Fontaine viveu, ele investiu no aspecto estético da fábula. Era um texto muito curtinho, então ele já colocou um texto um pouco maior. La Fontaine escrevia bem versos, então ele já criou fábulas em versos também, né? E aí ele dedicou essas fábulas a pessoas importantes da sua época. E aí ele ficou muito conhecido. Ele era um bom escritor realmente. E observem só, La Fontaine, ele introduz um item diferente na fábula. As fábulas anteriores, quase todas, os personagens eram animais. E aqui o La Fontaine já tem esse diferencial. Ele considera que a fábula tem a ver com o ensinamento. E não importa se o personagem é um objeto, um deus, né, da mitologia, de alguma, né, cultura, ou humanos.
né? Ele considera que a fábula tem que ter esse ensinamento, não importa o tipo de personagem. La Fontaine, então, por ser uma pessoa já escolarizada, né, da teologia, era advogado também, ele era mais interessado mesmo em literatura. E as suas fábulas ficaram tão conhecidas que ele foi considerado, né, o pai da fábula moderna. Aqui no Brasil, então, a gente tem o destaque para Monteiro Lobato. Então, Monteiro Lobato, ele é o precursor da literatura infanto-juvenil e ele se dedicou bastante a esse gênero fábula. Você já deve conhecê-lo, né, pelos personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O diferencial de Lobato aqui é que ele traz alguns personagens do sítio, né, para essas fábulas e acrescenta outros personagens também diferentes daqueles que aparecem comumente nas demais fábulas. Como eu comentei com vocês, em todas as culturas, né, há a presença da fábula. E hoje, né, assim, pelos recursos e avanços tecnológicos, nós temos acesso mais facilmente a esse tipo de texto. Nós trouxemos para vocês, então, o livro Lenha Seca, de Costa Andrade, que é um escritor de Angola. Nós temos aqui uma coletânea, né, de diversas fábulas e de diversos lugares também do continente africano, as mais belas fábulas africanas. E nós trouxemos um exemplar aqui também da cultura indígena brasileira. Coisas de Onça, de Daniel Munduruku. Bom, lembra do discurso direto que falamos? O que é isso, então? É quando nós temos a presença direta da fala dos personagens. Como que nós percebemos isso num texto? Nós percebemos isso no texto quando há o travessão ou aspas e também os verbos de dizer. Que verbo de dizer? Calma que eu já vou te dar um exemplo. São os verbos dizer, falar, perguntar, afirmar, responder, gritar. E vamos ver como que isso funciona num pequeno diálogo. Bem pequeno, né? Então, só para esse exemplo aqui, vamos lá. Ao me ver chegar, ela disse, olha só, temos um verbo de dizer aqui. É isso que é o verbo de dizer, não é simples? Ó, e ela disse o quê? Observem que logo depois do verbo de dizer, neste caso, temos a presença dos dois pontos. E aí temos um novo parágrafo com o travessão. Esse travessão indica que é a fala do personagem exatamente da mesma maneira que o personagem falou. Como foi seu dia? E aí temos um novo parágrafo e um novo travessão. Isso quer dizer que agora é outro personagem, certo? Se mudamos o parágrafo e temos um novo travessão, quer dizer que é outro personagem que está falando. Então, uma outra pessoa responde, né? Bom, respondi com um sorriso no rosto. E aqui a gente tem um novo verbo de dizer. Estão vendo só? É muito simples. E agora, pegue as suas anotações, porque é a hora da nossa atividade. Vamos lá? É comum na nossa sala de aula que alguns alunos façam uma leitura dinâmica. Nem posso dizer que é dinâmica, porque não é isso que está relacionado à leitura dinâmica. Mas alguns alunos têm um hábito diferente de procurar por pontos de interrogação. Alguns alunos estão associando o ponto de interrogação à pergunta do exercício. Realmente tem a ver, mas nem todo exercício é uma pergunta. Já pararam para pensar nisso? Dá uma olhada aqui. Atividade. Leia o texto e responda as questões que o seguem. Ih, não tem ponto de interrogação, vou pular. Claro que não. Aqui é uma solicitação. Aqui realmente não tem ponto de interrogação porque não é uma pergunta. A pessoa que elaborou o exercício, o seu professor, ele quer que você obedeça, que você atenda, que você solucione aquilo que ele está pedindo, que você cumpra o comando. Então, o que é para fazer aqui? Ler e responder, nessa ordem, certo? Bem, tem um texto. Nossa, vou pular o texto, vou para a próxima questão. Não é assim. Lembra que tinha um comando para você cumprir? Ler e responder? Vai nessa ordem que vai dar certo, tá? Seu professor não colocou esse comando lá simplesmente para ser pulado. Tinha um porquê disso tudo. O texto é longo,
mas mesmo assim vamos ler, tá? Quando nós fazemos a primeira leitura, nós decodificamos as palavras. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós fazemos a nossa primeira leitura, nós identificamos o assunto e qual palavra eu conheço e qual palavra eu não conheço. Se eu conseguir compreender essa palavra, que é nova para mim, pelo contexto, ok. Mas se isso for um problema para a minha compreensão, então eu preciso consultar o dicionário. Vamos fazer a nossa primeira leitura desse texto? Acompanhe comigo. A raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou, enquanto a cegonha bicava o líquido sem sucesso. Vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa, a cegonha respondeu: Como posso gostar? Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa. Serviu então a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Você não acha? A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Moral: às vezes recebemos na mesma moeda por tudo aquilo que fazemos. Certinho, fizemos a primeira leitura. Agora vamos para todas as questões de uma vez. Não, não é bem assim não. Lembra que eu comentei que a primeira leitura é aquela que entendemos o objetivo do texto lá para frente, né? Nós entendemos o que o texto tem para nós, né, para nos dizer o assunto dele e decodificamos as palavras. Todas as palavras aqui são conhecidas para você? Aquela que não você anotou para consultar depois no dicionário? Isso é importante. Vamos lá? Finalmente, questão número 1. Vamos ver. E não tem ponto de interrogação de novo? Vamos pular. Não vamos, não. Olha só. Após a leitura da fábula, transcreva os verbos de dizer. Não é pergunta, é uma solicitação. Está pedindo que você faça. Vamos lá? Mas o que é transcrever mesmo? Ah, muito bem. Transcrever é escrever novamente em um outro lugar. Você não precisa fazer nenhuma alteração. Você localiza, escolhe aquilo que você vai transcrever e registra novamente no lugar solicitado sem fazer alterações, certo? Muitos alunos perguntam, né, o que é transcrever? É isso então, copiar de novo. Claro que você tem que saber o que registrar, né? Então vamos lá, após a leitura da fábula, transcreva os verbos de dizer. Pulou a fábula? Pulou a primeira leitura? Eita, vai ter que ler de novo então. Não tem jeito. Quando o professor colocar um comando para você, é melhor seguir naquela ordem, certo? Bom, lá no texto, o que é verbo de dizer? Vamos ter que ler o texto todo de novo? Claro que sim, claro que sim. É muito mais fácil agora na segunda leitura. Vamos lá? A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. Você não está gostando de minha sopa? Perguntou enquanto a cegonha bicava o líquido sem sucesso. Opa, tem um verbo de dizer, não tem? Muito bem, achou, perguntou. Vendo a raposa lamber a sopa que lhe pareceu deliciosa, a cegonha respondeu: Como posso gostar? Achou outro verbo de dizer? Muito bem, respondeu. Continuamos a leitura então, hein? Dias depois, foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa e serviu então a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima. Deliciosa! Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo. Você não acha? Ah, você achou outro verbo de dizer? Muito bem, o exclamou. A raposa não achava nada e nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por algum motivo aquilo não era nada engraçado. Localizou, não é verdade? Ótimo, agora então vamos para a resposta. Eita, que a sua resposta ficou dessa forma? Perguntou, respondeu e exclamou. Tudo bem com essa resposta aqui?
Olha, errada ela não tá não, mas a gente pode melhorar, não é verdade? Quando nós vamos oferecer a nossa resposta, o professor, ele está pedindo o quê para você? Que você mostre o seu vocabulário, a forma como você elaborou esse raciocínio. Quer dizer que você tem que responder numa frase inteira, pelo menos. Lembra do nosso combinado de elaborar uma resposta aberta com pelo menos uma frase inteira? Isso é importante. Vamos ver a diferença dessas respostas? Olha só. Vou dizer mais uma coisa. Qual que é o exercício aqui dessa resposta? Tá solta, nós não sabemos, né? Se é questão número 1 ou 2, é muito importante você colocar o seu nome lá no cabeçalho do exercício e registrar o número também da questão que você está respondendo. Olha só, então, como fica uma resposta bem mais adequada, bem melhor construída. Os verbos de dizer que aparecem na fábula são perguntou, respondeu e exclamou. Não ficou diferente? Tem palavras aqui muito surreais, assim, palavras muito diferentonas, como vocês dizem? Não, né? Observem que nós usamos, às vezes, até o vocabulário mesmo da própria questão, certo? Bem, pessoal, na nossa aula de hoje, então, analisamos, né, alguns textos, a fábula, como um gênero textual que está relacionado à ética, né, que tem a ver com a convivência, a boa convivência e as boas ações em uma determinada sociedade. Você vai conhecer mais sobre isso na aula de História e Geografia. E agora que você já sabe como registrar as suas anotações da aula e como elaborar boas respostas abertas e fazer boa análise lá das alternativas de questões fechadas, tenho certeza que você vai se dar muito bem nas atividades do portal e aqui o seu professor elabora para você. Então eu te vejo na próxima aula, pessoal. Tchau!